Sobre a nova obrigação acessória, a DIRB. Eu aposto que você está cheio de dúvidas e eu até chutaria mencionar algumas dessas dúvidas, como, por exemplo, quem está obrigado a entregar essa obrigação? Simples Nacional tem que entregar? E o MEI? Quando que eu tenho que entregar? Já está valendo? O que eu tenho que informar nessa declaração? Como que eu vou fazer essa entrega? Tem programa? E por aí vai. Eu não vou te dar uma aula para esclarecer essas dúvidas especificamente, mas eu vou fazer melhor. Eu vou te ensinar a entender tudo isso, sanar essas suas dúvidas sozinho, para trazer a independência para você, tá? E para ter a certeza que você vai conseguir fazer isso, eu separei aqui um passo a passo. Então, é só você seguir esse passo a passo. Primeiro, abre a instrução normativa, leia e entenda, estude a instrução normativa, mas você não vai fazer isso de forma aleatória, você vai fazer com direcionamento, tá? E qual é o seu direcionamento? Suas dúvidas. Só para você ter uma noção, eu estou aqui com a instrução aberta e eu vou te mostrar aqui como que você vai trabalhando com ela, tá? Ah, você está com dúvida em relação a quem tem que entregar. Já começa logo aqui essa informação, essa disposição, no capítulo 2, quando ele fala da obrigatoriedade, tá? Então, se você ler essa parte aqui, você vai entender quais as empresas estão obrigadas a fazer a entrega dessa obrigação. Logo abaixo tem a questão de dispensa. Então, ele traz as situações que a empresa está obrigada e depois ele fala da situação de dispensa. Então, tenha muita atenção nessa leitura da obrigatoriedade e da dispensa, né, quanto ao entendimento, porque às vezes a pessoa está lendo a legislação e a cabeça viaja um pouco. Gente, se não está aqui, não está aqui, significa que não é a situação, não se enquadra, não tem que fazer, tá? Se está aqui na dispensa, é porque não tem que fazer, né? Se está aqui enquadrado não a situação que dispensa, você não tem que entregar a obrigação para aquela situação daquela empresa, tá? Nas situações aqui da lei, quando você estiver trabalhando ela toda, tenha atenção também, né, tanto nessa questão de uma informação contrária à outra, para você tomar cuidado, né? Se uma situação anula a outra, né? Se a sua empresa se enquadrar na obrigatoriedade, e se tiver uma situação que ela pode se enquadrar na dispensa, como que você vai definir se tem que fazer ou não, tá? E toma cuidado também quando o artigo trouxer parágrafos, porque os parágrafos são adendos do tema do artigo, tá? Então, se ele traz ali um artigo falando da dispensa, por exemplo, e esse artigo tem parágrafos, significa que estão dispensadas as empresas nas situações tais. Porém, tem que se atentar para as situações que estão determinadas nos parágrafos, tá? Então, por exemplo, ele fala aqui que a empresa do Simples Nacional está dispensada. E aí tem um parágrafo aqui, ó, que ele fala que a dispensa que se refere ao inciso 1 não se aplica. Aí ele está falando da situação do Simples Nacional. O Simples Nacional, em regra geral, está dispensado, mas se a empresa do Simples estiver nessa situação aqui, não está dispensado. Então, você tem que entregar, que é a situação ali, né, da sujeição dessa empresa a CPRB, né, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, tá? Aí descendo aqui, continuando, né? Forma de apresentação. Aqui você vai resolver a dúvida em relação a como entrega a declaração. Tem programa? Onde que eu vou acessar para poder fazer o preenchimento e a transmissão? Prazo, né? Aquela questão, até quando que eu posso fazer? Que dia que eu tenho que entregar? Qual é o meu prazo final para eu fazer essa transmissão? Conteúdo da declaração. Aqui você entende o que você precisa levar para a declaração, para a DIRB, tá? Penalidades, né? São as situações que podem acontecer
se você deixar de se atentar para alguma disposição dessa instrução normativa. Aí aqui, né, situação de retificação, então se você precisar resolver alguma questão de retificação, você olha aqui. Disposições finais, leia também, entenda, mas o que eu quero trazer para você, para não passar despercebido, é que ele fala aqui, nessa instrução, que está valendo a partir de agora, mês 7, mas tem que fazer a entrega de janeiro até o mês 6, tá? E tem prazo para isso. Então, ele fala aqui nessa parte do capítulo 10. E aí a questão, já está valendo? Já está valendo, tá? Mas como que você vai entender isso? Na parte da norma que ele fala da questão do vigor, tá? Que é aqui, no caso, no último artigo 12. Essa instrução será publicada no Diário Oficial e estará em vigor em 1º de julho de 2024. Então, já está valendo esse mês, você já tem que entregar, você tem que cumprir o prazo, inclusive, para entregar a do mês 6 e de janeiro até o mês 5. Voltando aqui para o nosso passo a passo, então, depois que você fez esse estudo, dessa forma que eu te expliquei, da instrução normativa, você pode ter alguma dificuldade em relação à interpretação da norma. E lá no meu Instagram tem um destaque que tem um passo a passo resumido para você conseguir desenvolver a capacidade de interpretar a legislação. Então, se isso é uma dificuldade para você, vai lá no meu Instagram, a Daiane Melo, e olha esse destaque que você vai entender como que você vai conseguir interpretar a legislação de uma forma mais fácil. O nome do destaque lá no meu perfil, ele tá como Expert Legis. Bom, então faça essa leitura, faça esse estudo e depois, né, se for o caso, se você tiver insegurança, procure aulas aí. Tem tributaristas que estão, né, agendando aulas para trazer as discussões e tal. Então, depois que você fez esse estudo, essa análise sozinho, resolveu as questões, se você sentir a necessidade de ter segurança naquilo que você entendeu, vá para uma aula dessas, que aí você vai aumentar essa segurança naquilo que você entendeu, naquilo que você destrinchou aqui da IN.